Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou mostrar o antes e depois das chuvas aqui na granja. Vocês vão ver que mudança extraordinária. Também vou falar da criação em geral, as novidades. Perdemos nossa querida Garnizé, mas acontece, né? E vou falar dos piquetes, que é muito importante na criação de galinhas caipiras, beleza? Então vamos lá!
Viram que mudança bacana? Agora, antes da gente falar das galinhas, quero pedir para vocês deixarem suas curtidas e se inscreverem no canal para dar aquela força, beleza? Bom, olha aqui, eu separei esses dois galos GSBs. Eles estavam com as galinhas de pescoço pelado, mas apresentaram alguns sintomas de doença respiratória. Espirro, ronqueira, assim, sintomas bem leves. Mas por precaução já separei, dei alguns remédios e vitamina na água. Então esse é o procedimento certo, porque se eles ficam com as galinhas, além deles poderem passar a doença, eles vão gastar mais energia, né, tentando copular com as galinhas, e também eles comem menos quando estão com as galinhas. Normalmente os galos, eles deixam as galinhas se alimentarem primeiro para depois comer um pouco. Então eles iam ficar sem energia e a recuperação ia ser mais demorada. Bom, nessa baia onde coloquei as galinhas menores, eu até falei no último vídeo, eu também coloquei aquele frango GSB, ficou aqui, né? Ele não presta para reprodutor, olha como ele é molão, tá vendo? Ainda apanha das galinhas. E assim, eu vendi 6 galos GSB, aí só ficou esse de refúgio. Então esse aqui provavelmente vai para a panela. Pois é, galera, nossas queridas GSBs estão produzindo bem. E eu juntei 31 ovos no cruzamento delas com esse galo, né? O Wilbur, galo Wilbur. Então já estão na chocadeira. Espero que tenha uma boa taxa de eclosão. E assim, eu vou, talvez nessa semana, vou tirar ele, né, o galinho daqui, e já vou colocar um galo GSB aqui, um galo balão, e esperar uns 10 ou 15 dias para começar a juntar ovos para incubação. E aí só balão puro, né? Como vocês sabem, eu gosto bastante de galinha de pescoço pelado e por isso eu coloquei ele com as GSBs para sair umas galinhas de pescoço pelado aí bem brutas, bem grandes. Falando dos piquetes, esse daqui zero de capim, porque tudo que ia nascendo as galinhas iam comendo. A questão dos piquetes é a seguinte: se você quer que ele se mantenha com capim, né, com a vegetação boa para as galinhas estarem consumindo, você tem que fazer um sistema de rotação. Um tempo a galinha num lado, outro tempo no outro, e por aí vai. Como aquele lá atrás, ó, onde está a baia das balões, eu deixei elas presas depois das chuvas, então o mato se criou. Aqui a maioria é um mato que elas nem consomem, mas o que acontece? Os insetos, eles vêm para esses matos aqui, principalmente à noite, e aí durante o dia as galinhas estão no meio deles ciscando e comendo qualquer coisa aí, né? Também a proliferação de minhocas e outros bichos aí. Então eu vou tentar recuperar esse aqui. Eu vou fazer um pequeno cercadinho aqui. Olha só, vou fazer um pequeno cercadinho aqui para que eu possa deixar as galinhas terem acesso ao lado de fora, só que essa pequena área. Tomar um banho de sol, um banho de terra, mas deixar essa parte do piquete aqui livre delas, para que eu possa plantar algum capim. Naturalmente, só deixando sem nenhuma movimentação de animais aqui, vai nascer alguma coisa. Mas eu vou jogar muitas sementes de capim aqui, terra, e aí vai brotar tudo de novo. E o inverno sendo bom, dentro de 2, 3 meses aqui tá tudo verdinho novamente, vocês vão ver. Aqui ficaram as novinhas, quer dizer, tem uma veterana ali, ó. A produção delas não tá muito boa não, né? Essa aqui tá falando choco, como dizem os mais velhos, ó. Mas é só frescura mesmo. Então os galos estavam aqui, os 2 balões que eu mostrei. E aí quando apresentaram os sintomas de doença respiratória, eu separei eles. Pois é, galera, eu não pretendo fazer grandes melhorias aqui mais na granja. Como falei aí na última live que fiz, eu estou assim me preparando para ir embora daqui, né?
Se eu tivesse condições, eu já tinha vazado faz tempo, porque o lugar aqui é muito precário, a logística é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, para comprar 1 quilo de núcleo, eu tenho que me deslocar aqui, viajar uns 50 quilômetros até a sede do município. 50 para ir, 50 para vir, 100 quilômetros simplesmente para comprar um núcleo, um ingrediente básico para ração. Então isso aumenta muito os custos da criação e a mão de obra, né? Fica muito difícil se manter assim. E complicado, aqui é muito complicado mesmo. Inclusive nos últimos dias tem sido muito difícil para mim, né? Muito trabalho, tive alguns problemas de saúde, então tive que viajar um bocado. Algumas ameaças, sofri algumas ameaças e tudo mais, então fica difícil se manter. Eu comecei a criação de galinhas no final de 2015 e lá pra cá foram muitas barreiras. Eu não sou de desistir fácil, né? E vou continuar lutando. Portanto, estou juntando cada centavo aí. E dentro de um ano eu pretendo me mudar daqui. E eu sou um cara que não gosta de mesmice, né? Eu sempre estou procurando novos desafios. Fui forjado aqui no semiárido nordestino. Dificuldade aqui, meu amigo, é grande. E aí desde os 15 anos que eu trabalho para conseguir as minhas coisas, né? Para comprar o que eu preciso. Portanto, cada novo obstáculo eu encaro apenas como só mais um. Bom, de frente com a casinha da Garnizé aqui, que infelizmente nos deixou ontem, né? Quando eu cheguei, encontrei ela morta aqui dentro. Provavelmente de velhice, já tinha 7 anos, embora algumas galinhas possam viver um pouco mais. A média é essa, entre 4 e 8 anos, a média de vida de uma galinha. E a Garnizé estava conosco aqui desde 2017. Desde 2017. Era a moradora mais velha da granja. Só ficou o galinho. Vou ver se encontro algum criador que queira cuidar dele, né? Manter só ele sozinho aqui é meio complicado. Pois é, e agora o título de morador mais velho da granja ficou com o Thompson. O Thompson, lá do lado, o filho dele, ó. O Thompson tem 3 anos e 6 meses. É mais ou menos isso, né? É um pouco velho também para a reprodução. Mas está bem bonito e ainda é ativo. Olha aí o filho dele, ó. Bonito também, mas não chega aos pés do pai, não. Aqui o Isaac como fica doido quando vê as galinhas, ó. Só vai ter contato com as galinhas quando aquelas frangas Rhodes estiverem adultas. Umbu. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!